Olá, sou Thiago Leme Marconato e essa é a comunicação intitulada Pianeiros, Problemáticas de uma Classificação da Prática Pianística. Este trabalho se trata de uma revisão bibliográfica sobre o termo pianeiro, destacando três questões: a sua origem, por quem e quando começou a ser usado, a sua conceituação, o que é ou o que define o ser pianeiro, e demarcações históricas, gerações e o desaparecimento dessa profissão. Antes disso, uma breve contextualização. Nos principais centros urbanos do Brasil no século XIX, começaram a despontar alguns fenômenos, como a intensificação da vida social urbana, a democratização do piano, devido à importação de novos instrumentos, e o surgimento incipiente de uma música popular urbana. A partir dessas questões surgiu a necessidade de um profissional que atuasse nos locais de lazer e entretenimento urbano, que tocasse piano e que trabalhasse com esse repertório popular. Daí surgiu o perfil pianeiro. Na literatura acadêmica acerca desse termo, há muitas controvérsias. Aloysio de Alencar Pinto, por exemplo, em 1963, afirmou que os pianeiros eram compositores e maestros populares, músicos intuitivos mais ou menos dotados que, na época, eram conhecidos por pianeiros. O autor não colocou nenhuma evidência para a afirmação de que os pianeiros eram chamados assim na época deles, ou seja, século XIX e começo do século XX. Porém, tal afirmação se tornou um consenso na literatura, de forma que diversos outros autores seguem essa mesma posição. Entretanto, Robervaldo Rosa, em seu trabalho de 2014, defende que a ocorrência mais antiga se trata de 1926, do jornal Correio da Manhã. E se tratou de um uso isolado, já que o termo não foi encontrado em mais nenhum local no período. A mesma ausência é notada no livro de Alexandre Gonçalves Pinto, de 1936, que trata de memórias de um carteiro acerca dos chorões, no Rio de Janeiro. Então, Rosa defende que o que houve é uma classificação a posteriori do termo, que só voltou a ser usado com mais frequência a partir da palestra de Brasília e Tiberê em 1939, publicada em 1946. Ernesto Nazaré na música brasileira. Apesar de autores como Diniz, Machado e Sandrone afirmarem que Tiberê cunhou o termo, na verdade, Madeira e Rosa defendem que o que houve é a inauguração do uso da palavra pianeiro com uma acepção bem definida. E Tiberê, na palestra citada, fez uma exaltação dos pianeiros brasileiros, o que foi seguido por diversos outros autores, como vocês podem ver na tela. Por outro lado, Mário de Andrade, um ano após a palestra de Tiberê, já alertava para o sentido depreciativo do termo, o que também foi seguido por outros autores. Dessa forma, as posturas de Itiberê e Andrade inauguraram duas formas diferentes de se relacionar com o termo pianeiro, as quais foram seguidas por outros autores até o começo dos anos 2000. Então, buscando uma conceituação, uma definição para o que é o pianeiro, Rosa defende que é uma atividade laboral, é um ofício, que ela está imersa no cotidiano e conjugada a outras. E é aqui que reside uma diferença crucial entre pianista e pianeiro. Outra questão presente na literatura são demarcações históricas. Thiorão, por exemplo, separa os pianeiros em 4 gerações, que vão dos anos 1870 até os anos 1940. Essa mesma classificação é seguida por Augusto e por Canô. Em consequência, alguns autores também colocam o desaparecimento dos pianeiros. Almeida afirma que a tradição dos pianeiros foi até os anos 1930, Canô até os anos 1950, quando a palavra pianeiro foi substituída por pianista popular, ou pianista de música popular. Thiorão defende que houve uma transição do velho piano popular aos pianeiros da bossa nova. E Rosa tem uma postura expansiva, tanto temporal quanto geograficamente, que é única na literatura. Ele defende que existem pianeiros ainda hoje, no século XXI, e também fora do Brasil. E também alerta para a pluralidade de aplicações a qual o termo pode se prestar. Dessa forma, a revisão mostrou uma falta de consenso na literatura analisada. E longe de fechar qualquer questão, esse trabalho espera servir de apoio a pesquisas futuras. Obrigado.